Boa noite a todos. Hoje a gente vai trabalhar vetor gradiente. O vetor gradiente ela é semelhante ao que a gente já estava vendo em derivadas parciais. Ela é bem semelhante. Tá? É quase igual ao que a gente já estava vendo antes. Que eu acho, no meu ponto de vista, era para ter vindo antes esse assunto, para depois vir esse. Mas como no livro está assim, então eu vou colocar o arquivo. Todos estão vendo o arquivo? Sim. Então, o vetor gradiente ele é representado por um delta de cabeça para baixo. Delta de f de xy, que quer dizer o gradiente de f de xy. É a derivada de f de xy vezes o izinho de vetor, mais o f' de y de xy vezes j de vetor, se caso for duas variáveis. Foi o que a gente viu antes, mais ou menos, só que não estava usando os vetores. Se for com três variáveis, vai ser gradiente de f de x, y, z é igual a f' de x, y, z vezes i, mais f' de y, de x, y, z de j, mais f' de z, de x, y, z, aí k. Certo? Então, como é que vai ser isso? Vamos fazer essa primeira questão aqui, né? Aí, aqui tem quantas variáveis? Tem duas, x e y. Então, eu vou ter que calcular o f' de x e o f' de y. Então, primeiro eu vou calcular o f' de x, de xy. Como é que vai ficar isso aí? Vai ficar 12x menos 5y. Certo? E agora, o f' de xy. Vai ficar menos 5x mais 4y. Nesses dois aí, alguma dúvida? Não. Não, professor. Então, agora é só substituir na fórmula. Vou copiar aqui a fórmula. Ctrl V. Então, aqui, o f' de x. O f' de x deu o quê? Deu 12x menos 5y. Fecha parêntese, i. E o f' de y?
abre parêntese, fica menos 5x mais 4y j. Então, esse é o meu vetor gradiente. Alguma dúvida? Não. Não, professor. Quantos nenhuma? Não. Então, tentem fazer a B. Dá um tempo aí para vocês fazerem a B. Aí vai ser com quantas variáveis? Com 3. Bem aqui no final é z ao quadrado. Então, aqui a derivada em relação a x vai ficar quanto? 4x menos Menos 3y 3 é 3y mais 4y. mais 4z. Perdão, 4z. Só. Ora, f' de y vai ficar
menos 3x 3y menos 3x Y, né? Menos Mas- 2. Menos menos 2z. 2z mais 2y. Alguma dúvida aí? Hein, Valdez? Não, professor. Só confundi a letra aqui. Agora vai ficar 4x menos 2y menos 8z. 8z. Então, agora eu vou substituir. No lugar desse f' de x, vou colocar o resultado que deu lá. Que foi 4x menos 3y mais 4z. E apaga isso aqui, ó. Agora aqui vai ficar menos 3x menos 2z mais 2y. E aqui vai ficar 4x menos 2y menos 8z. Alguma dúvida? Não, professor. Agora vamos ver aqui a segunda. O vetor gradiente no ponto em cada caso abaixo. Então, aqui eu vou calcular o f' de x Como é que vai dar essa derivada em relação a x? Três x ao quadrado. Só 3x ao quadrado? E 4. 3x ao quadrado 4y. Não. É 2y ao quadrado. mais 2y ao quadrado. Não some esse quadrado do y, professor? Não fica 2x ao quadrado mais 2y? Não entendi, Valdez. É porque tá derivando Fica- só o x. Ah, tá. Então, nesse outro aqui, o x é 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. Aí, 1 menos 1, 0, elimina o x. Então, vai sobrar só 2y ao quadrado. Uhum, entendi.
Aí agora eu vou calcular o F' de x nesse ponto aí. Ponto. Não, o Y. Não. Vou primeiro calcular o F' de x nesse ponto. Menos 3 e 2. No ponto P que ele deu. Então, eu vou substituir onde tem x por menos 3 e onde tem y por 2. Então, vai ficar 3 vezes, abre parênteses, menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado. Vai ser igual. Vai dar 27 mais 8. Que é igual a 35. Dúvidas? E menos 3 ao quadrado dá 9. Positivo. 9 vezes 3, 27. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. 27 mais 8 dá 35. Agora eu vou calcular o F' de Y. Vai ficar 4xy. Então, F', certo? 4xy. Cadê? 4x. No primeiro aqui, x é Eu não comprei. Não, professor, tá errado. E? tá errado? Tá certo, tá certo. Tá certo? Derivada É, aqui agora tem, no primeiro ponto. tem Tem que calcular y. no ponto agora. Sim, porque tava... Tem y aqui é zero. Então, não é no y. 2 vezes 2, 4. Aí x, aí 2 menos 1 dá 1. Fica 4xy. Tá certo, verdade. Porque tá no ponto Y só. Aí vai ficar 4 vezes, Tem que colocar os pontos aí, professor. Um parênteses. assim, menos 3, 2. Aí vai ficar 4 vezes menos 3 vezes 2. É igual a menos o Valdez. Menos 24. E sou casado, professor. Então, como é que vai ficar o vetor gradiente do ponto? Deixa eu pegar aqui a fórmula. Por que desceu tanto? Aí o vetor gradiente no ponto menos 3 e 2, ele quer o vetor gradiente no ponto menos 3 e 2, vai ser igual a 35. E aí aqui é menos, com mais daqui, da fórmula, vai ficar menos. Menos 24J.
Então, esse é o vetor gradiente. Ficou alguma dúvida? Negativo. Tentem fazer a letra B. Quanto deu F' de X? Deu quanto, gente, o F' de X? O x ao quadrado, y ao quadrado, perdão. Como? Y ao quadrado só. Não. Não, deu menos 2y ao quadrado vezes x elevado a menos 2. Menos Menos 2y ao quadrado vezes x elevado a menos 2. quase. Ah, não tem o menos 2 na frente, desculpa. Então, isso aqui É o menos 1 na frente só, né? como se fosse a regra do quociente. Vai ser a derivada lá de cima. Mas a função de cima tem x? Não, então vai ser zero. Vezes a equação de baixo. Menos a primeira, y ao quadrado, y ao quadrado, sobre a de baixo ao quadrado. Então, fica x ao quadrado. X ao quadrado. A derivada de cima, como na de cima não tem y, então vai dar zero, vezes a de baixo. Menos a primeira, vezes
a derivada dá de baixo. Só que a derivada dá de baixo dá 1. Então, isso aqui é igual a menos y ao quadrado menos y ao quadrado e x ao quadrado. Alguma dúvida? Por enquanto não, A professor. derivada do quociente. Mas eu também poderia dizer que isso aqui seria igual. Dá para fazer também. Y ao quadrado y ao quadrado vezes, botando o x para cima, fica x a menos 1. Invertendo o x, fica x a menos 1. Aí eu derivando, o menos 1 ia passar para frente multiplicando, aí ia repetir o y ao quadrado, aí menos 1 dá menos 2. Então ficaria menos 1 vezes y ao quadrado dá menos y ao quadrado, e o x a menos 2 vinha para baixo, ficava isso aqui, ó. Então era mesmo, dá para fazer também. Eu só me esqueci que não levava um número para frente. Não levava um produto para frente. Agora, f' de x do ponto 2 e 4. Aí vai ficar aí no lugar do y, eu vou substituir por 4. E no lugar do x, eu vou substituir por 2. Que é igual quanto é que vai dar isso aí? Menos 16. Menos 16 ou mais 16? Menos. Hein, Valdez? O que é que tu acha, Valdez? Vai dar mais Positivo isso aí. 16. Mais 16 Sobre sobre 4. 4. Todo mundo concorda com o Valdez que é mais 16 sobre 4? Não. Foi o Marco que falou aí, foi? Não, ele dá menos 16 sobre 4. Eu concordo. É menos 16. O menos é da função. É porque o menos só ia ficar positivo se tivesse entre parênteses. Se fosse menos 4 entre parênteses ao quadrado. Aí o negativo também estava ao quadrado. Então, nesse caso aí, o negativo não está ao quadrado. Então, vai ficar menos 16. Menos 16. Se fosse assim, já eu volto. Menos 4 ao quadrado, aí assim seria 16 positivo. Seria menos 4 vezes menos 4. Aí menos com menos dá mais. E dessa forma, menos 4 ao quadrado, isso quer dizer que é igual
a menos. O menos repete, eu vou repetir o 4 duas vezes. 4 vezes 4. Aí menos com mais dá menos. 16. Certo? Aí 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui é igual a menos 4. E, professor, minha unidade 3 está feita lá, o senhor já deu uma olhada? O que foi que eu falei lá, gente? Foi que eu falei lá, que não precisava mandar nada. Eu vou olhar ainda. Já terminou o horário? Ah, Hein, é gente? até hoje, né? É até hoje, né? Eles são muito agoniados. Tu é doido, principalmente o Valdez. O Valdez é agoniado demais. Não, professor, é que sumiu minhas notas, eu fiquei agoniado mesmo, sumiu tudo. Agora que tá voltando ao normal. Mas eu ainda perdi ponto, perdi 200 e poucos pontos ainda. Comigo? Foi de uma atividade do nota máxima que eu tinha feito, aí eu ganhei. Aí agora, em relação a y, vai ficar 2y vezes x menos y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes a derivada da de baixo. Na de baixo tem y? Não, então vezes zero sobre x ao quadrado. A de baixo ao quadrado. Alguma dúvida? Por É enquanto igual. não. Vai ficar 2xy sobre x ao quadrado. Que é igual. Eu vou cancelar um x de cima com um de baixo. Então, isso aqui vai ser igual a 2y sobre x. Então, f' de y no ponto 2 e 4. Que é igual. Vai ficar 2 vezes 4 sobre 2. Isso vai cancelar 2 com 2, vai dar igual a 4. Aí o vetor gradiente no ponto 2 e 4 vai ser menos 4i
menos 4i mais 4j mais 4j. Alguma dúvida? Aqui nesse F' de y, eu podia fazer logo direto. Ó, o 2 passava para frente, ficava 2y sobre x. Dá para fazer direto, sem aplicar a regra. Tentem fazer essa letra C aí.
Ver como é que vai ficar isso aí. Derivada da primeira é 1 vezes a de baixo, que é x ao quadrado. X ao quadrado. Mais y ao quadrado. Menos x, a primeira, vezes a derivada da de baixo. Vai dar 2x sobre a de baixo ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Alguma dúvida aí, gente? Então, isso aqui vai ser igual. X ao quadrado mais. Desculpa aí, professor, que eu cheguei um pouquinho atrasado aí. Pelo que eu estou entendendo, esse x ao quadrado mais y ao quadrado foi para cima, é isso mesmo? É, a derivada da de cima vezes a equação de baixo. Derivada do quociente, derivada da de cima vezes a de baixo. Aí menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Menos 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Sobre... Aí isso aqui vai ser repetido aqui embaixo. Alguma dúvida? Isso aqui vai ser igual a y y ao quadrado menos x ao quadrado. Sobre então vai dar isso aí. Alguma dúvida? O que eu fiz? Eu repeti o y ao quadrado, aí 1x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar menos 1x ao quadrado. Aí agora eu vou substituir onde tem x por 2 e onde tem y por 1. Onde tem y, eu vou colocar 1. E onde tem x, vou colocar 2.
Alguma dúvida do que eu fiz aí? Aqui em cima vai dar menos 3. E embaixo, ó, 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado dá 1, dá 5. 5 ao quadrado vai dar 25. Então, vai dar menos 3 sobre 25. E professor, embaixo aí não teria que fazer lá o quadrado da soma lá do produto notável? Não, só vai substituir, não tem necessidade. Você aumentou a fonte, professor, dos números aí, que eu fico mais chorando do que... Tu ainda tá achando pequena? Tá na fonte 18, 16. Quando o senhor faz o upload do vídeo no YouTube, ele realmente perde bastante qualidade, aí fica um pouco meio difícil de ver. Mas acompanhando o material, dá de boa para estudar. Mano, é bom acompanhar as aulas e o livro, pô. O livro é bacana pra estudar também. E no YouTube tem a opção de escolher lá a qualidade do vídeo. Eu baixo em 720 pixels lá, eu consigo enxergar de boa. Porque se você botar uma fonte maior do que isso, ó, já está na fonte 18, vai ficar muito grande e vai ficar ruim de trabalhar. Quem está no celular, entendeu? Que a fonte fica, o espaço é menor do que o do computador. Pois é, se eu botar uma fonte maior, é que vai ficar ruim de ele visualizar o todo. Concordo, professor, concordo. Aqui. Agora, em relação a y, derivada lá de cima. Lá de cima tem y? Não, então vai ser 0 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos a primeira, que é x, vezes a derivada da de baixo, que vai ser 2y, sobre a de baixo ao quadrado. Vou copiar isso aqui, que é melhor, mais rápido. A de baixo ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual. 0 vezes esse valor vai dar 0. Então, vai sobrar menos 2xy menos 2xy sobre essa outra parte repetida. Agora, eu vou substituir onde tem x por 2 e onde tem y por 1. Então, vai ficar vezes 2 vezes 1. Professor, por que essa de baixo dá 2y? Aí, só 2y, o senhor colocou lá em cima. Vou derivar a equação de baixo. Aqui tem y. Não, então é 0. Derivando essa outra aqui, o 2 passa para cá, então fica 2y. Vou derivar a equação de baixo. Então, no primeiro aqui tem y, então a derivada é 0. Então, agora aqui tem y. Então, o 2 vai passar para frente, então vai ficar 2y.
Certo? Entendeu ou não? Sim. Igual. Opa, tem que substituir aqui. X é 2. O Y. 1. Que vai dar menos 4 sobre 25. Então, o gradiente dessa função vai ser no ponto 2 e 1, vai ser menos 3 sobre 25, menos dúvidas?
Terminaram? Quase. Deu quanto, Valdez, aí, o F' de X? Hein, Valdez? Eudes, deu quanto, Eudes? Ficaria a mesma coisa? Não. Não? Não. Põe o x multiplica. Fica e elevado a x multiplicado por x. Vai ficar Vezes seno de y. E elevado a x, que a derivada de e elevado a x vai ser o próprio elevado a x, vezes seno de y. Não, eu acho que vai dar a mesma coisa, sim. Pois é. Mas, aí vai dar e elevado a x vezes a derivada do seno. Só que lá não tem x, então vai dar zero. Vai dar a própria função. E elevado a x vezes seno de y. Então, isso aqui vai ser igual a e elevado a zero vezes o seno de π sobre 3. Isso aqui é igual a e elevado a zero dá 1
todo mundo elevado a zero dá 1, vezes seno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Aí, uma vez esse valor vai dar ele mesmo. Raiz de 3 sobre 2. E agora o de y. Ó, derivando E elevado a x em relação a y, vai ser 0 vezes seno de y. Mais E elevado a x vezes a derivada do seno é o cosseno de y. Então, isso aqui vai ser igual a E elevado a x vezes cosseno de y. Isso aqui vai ser E elevado a 0 vezes o cosseno de π sobre 3. É igual. E elevado a 0 é 1. Cosseno de... Isso aqui é errado. Isso aqui. Π sobre 3. Π sobre 3 é 60. Cosseno de 60 é meio. 1 sobre 2. Então, isso aqui é igual a meio. 1 vezes meio vai dar meio. Então, o gradiente da função no ponto 0 e π sobre 3 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio.
Dúvidas? Tentem fazer essa letra E. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado z menos 4x. Aí, nesse terceiro não tem x, então vai dar zero. Aí, agora eu vou substituir onde tem x por menos 2, onde tem y por 3 e onde tem z por 2. Vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado vezes 2 menos 4 vezes menos 2 vezes 3. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. É igual a 48. Agora eu vou derivar em relação a y. No primeiro não tem y, é zero. Então aqui vai ficar menos 2x ao quadrado mais 12y ao quadrado z ao quadrado. Isso aqui é igual
a menos 2 vezes menos 2 ao quadrado mais 12 vezes 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Aí vai ficar 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 12. 36 vezes 12. Vai dar 432. Mais que é igual a 424. Dúvidas aí? Até agora não, professor. Agora, em relação a z, vai ficar x ao cubo x ao cubo. Aí aqui dá zero, porque não tem z, mais 8y ao cubo z. 8y ao cubo z. Então vai ficar menos 2 a terceira mais mais 8 vezes 3 ao cubo vezes 2, que é igual menos 2 ao cubo dá menos 8, mais vai ficar 8 vezes 27 vezes 2. Vai dar 16 vezes 27. 432 também. Que é igual a 424. Que vai ficar o gradiente no ponto menos 2, 3 e 2. Aí vai ficar o f' de x no ponto, deu 48.
mais 424 424. Dúvida? Alguma dúvida na letra E? Por enquanto não, professor. Tentem fazer a F aí. Léo, tenta fazer a inscrição da Letícia, ver se não atualiza. Como tá tentando aí? Meu filho. Ó, Essa letra aí vai dar quanto? O F' de X. Ó, vai ficar... Derivada de X é 1 vezes
é elevado a 2YZ. Mais primeira vezes. A segunda função não tem Z, então vai dar 0. Então, isso aqui vai dar E elevado a 2YZ. Então, isso aqui vai ser igual a E elevado a 2 vezes 0 vezes 2. Isso vai dar E elevado a 0, que dá igual a 1. Agora, derivar em relação a y. A primeira é x, não tem y, então vai ser 0 vezes E elevado a 2 elevado a 2YZ. Mais x vezes como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar essa derivada agora em relação a y? Vai ser o próprio E elevado a 2YZ vezes a derivada de cima, 2Z. Então, esse primeiro aqui vai dar 0, então vai dar 2xz vezes E elevado a 2YZ. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 2 vezes E elevado a 2 vezes 0 vezes 2. Isso aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 12. E elevado a 0 dá 1, então 12 vezes 1 vai dar 12. Essa outra aqui vai ficar 0 vezes E elevado a 2YZ mais x vezes E elevado a 2YZ vezes 2y. Então, isso aqui vai ser igual a 2xy vezes E elevado a 2YZ. E professor, aí no F linha Y, lá no resultado lá tem um X lá.
Deixa eu ver se. Ah, tá, não, deixa pra lá. Agora que eu vi, tem a multiplicando, tem um x multiplicando ali. É a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Entendi. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes o x, que é 3, vezes 0, vezes E elevado a 2 vezes 0 vezes 2. Vai dar igual a 0. Porque 0 multiplicado por qualquer valor vai dar 0. Alguma dúvida, pergunta, gente? Essa regra aí no Ezinho aí, lá no F' de Y. Aí quando for derivar, ele repete e depois faz a derivada do Depois expoente. deriva de cima. E depois deriva de cima. Se eu tenho, tá bem aqui a regra. Se eu tenho uma função E elevado a uma função aqui em cima, se eu for derivar isso, vai ser esse mesmo negócio aqui. Derivando isso, eu vou repetir a função. Vezes o F' de x, vezes a derivada da função. Então, se eu quero derivar E elevado a f de x, vai ser o próprio E elevado a f de x vezes F' da função de cima aqui, ó. Então, aqui no F' de y, eu repeti, aí eu vou derivar em relação a y aqui, então vai sobrar o 2 e o z, então vezes 2z. Aqui, repetir a função, aí derivar em relação a z, então vai sobrar o 2 e o y, 2y. Aí, como aqui deu zero, não vai ter k, mesmo sendo com 3 variáveis, não vai ter o valor de k. Porque ia ficar 0k, que vai dar zero. Certo? Certo. E como aqui deu zero, aí 0 vezes k dá zero. Então, vai ficar só i mais 12j. Alguma dúvida aí? Não. Essa é a última agora. Vamos tentando fazendo aí, quando já arma aqui a questão todinha para sair mais rápido. Tentando.
Como é que fica aqui? A primeira vai ser 1 vezes E elevado a Y mais X vezes 0 mais... Aí aqui vai ficar... A primeira é Z, não tem X, então vai ficar 0. 0 vezes E elevado a X mais Z vezes E elevado a X. Isso aqui vai dar E elevado a Y mais Z vezes E elevado a X. Vai dar igual a 1, que aqui, ó, E elevado a 0 é 1, 0 vezes esse valor vai dar 0, então vai dar 1. Concorda que dá 1 ou não? Alguma dúvida aí na derivada? Não. Aí agora, vai ser 0 vezes E elevado a Y mais X vezes E elevado a Y. Mais 1 vezes E elevado a Z mais Y vezes 0. Então, isso vai sobrar x vezes E elevado a Y mais E elevado a Z. Substituindo aqui, ó, 0 vezes esse valor vai dar 0, e E elevado a 0 também vai dar 1. E F' de Z. Primeiro não tem Z, o segundo tem Z, então vai ficar 0 vezes E elevado a Z. Mais Y vezes E elevado a Z. Mais 1 vezes E elevado a X mais Z vezes 0, que é igual a Y vezes E elevado a Z
também vai dar 1. Porque 0 vezes esse valor dá 0, aí E elevado a 0 é 1. Zero. Aí aqui, como vai dar tudo 1, então vai ficar só I mais J mais K. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. Não, senhor. Então, nossa aula hoje era até aqui. Tá? Terminar a gravação. Vou encerrar a gravação. Só dar alguns avisos aqui.